essa corrente elétrica aí vai estabelecer um campo magnético no entorno dessa bobina. É o que o Oersted observou lá naquele primeiro experimento dele, né? Só que a gente vai iniciar falando sobre circuitos magnéticos. Então, da mesma forma que existem circuitos elétricos que são regidos pela lei de Ohm, né? Lembrando que lei de Ohm, né? Corrente é igual a tensão por resistência. Lembra que a resistência aqui a gente fala que ela é oposição, né? Oposição. Tensão aqui seria aí a causa, por assim dizer, né? E a corrente seria o efeito. Causa dividido pela oposição é igual ao efeito. Então, essa oposição aqui que a gente chamou de resistência elétrica, a função dela era dificultar a passagem de corrente elétrica em um corpo. Tensão, o que era? Era a diferença de potencial entre dois pontos, que a função seria aplicar a força responsável pelo impulsionamento dos elétrons, né? E a corrente seria o próprio movimento de cargas. E se eu estiver falando de circuito magnético, o que muda? Então, existe aqui esse R aqui é chamado de relutância, esse FMM é chamada de força magnetomotriz e esse cara aqui é o fluxo magnético. Aí eu pergunto para vocês conseguem ver alguma relação dessa equação aqui para essa equação? Dá para perceber que, assim, matematicamente elas se parecem. E elas se parecem também no efeito físico. Por quê? Se eu rearranjar essa equação de baixo aqui, olha, o que vai aparecer? Vai aparecer isso aqui, ó. Vai aparecer assim, ó. Φ é igual a FMM dividido por relutância. Quem é o efeito aqui? Fluxo é o efeito, né? Quem é a causa? Força magnetomotriz é a causa. E quem é a oposição? É o que a gente chama de relutância, que seria a oposição, né? Seguindo o mesmo raciocínio. Então, essa equação aqui, que descreve um circuito magnético, ela é análoga à equação que descreve um circuito elétrico, onde eu tenho fluxo magnético, que vai ser estabelecido em função da força magnetomotriz, ou seja, a força aplicada a partir da interação entre os dois polos magnéticos, e também inversamente proporcional, né? Nessa equação eu vou ter também a relutância. Relutância é a dificuldade oferecida, né? A oposição oferecida que um corpo, né, oferece a passagem de campo magnético agora, e não corrente elétrica mais, né? Então, relutância, por exemplo, se você pega aquelas características dos materiais, se você pega um pedaço de ferro, uma barra de ferro, a relutância baixa. Isso indica que, se for o caso, as linhas de campo magnético vão preferir passar pelo ferro do que passar pelo ar ou por algum outro material que tenha uma relutância maior. Beleza? Então, essa que é a definição aí da relutância. Aqui tem 3 imagens aqui de exemplo. Estão mostrando aqui uma bobina ligada aqui em um núcleo ferromagnético. E se eu aplico aqui uma diferença de potencial nessa bobina, vai fluir aqui uma corrente elétrica aí. Essa corrente elétrica aí vai estabelecer um campo magnético no entorno dessa bobina. É o que o Oersted observou lá naquele primeiro experimento dele, né? Só que, como eu tenho um circuito fechado aqui, olha, um circuito magnético fechado, as linhas de campo, a maioria delas, né, vão preferir passar no centro aqui, olha, do material ferromagnético do que no ar, certo? Então, quando fala aqui comprimento médio do caminho magnético, né, dado aqui pela letra L, quer dizer o quê? Que esse caminho fechado, dado aqui em vermelho, é o percurso que as linhas de campo magnético vão fazer caso você estabeleça aqui, olha, uma diferença de potencial nos terminais dela. Beleza? Então, a segunda imagem aqui fala o seguinte, né? A relutância do ferro é baixa, mas ela não é nula. Beleza? Então, existe aqui uma pequena relutância porque nenhum material é isento desse parâmetro. Aqui está indicando as linhas de fluxo no interior do núcleo e aqui está indicando a força magnetomotriz criada pela bobina. Mas ela só foi criada pela bobina porque eu apliquei aqui uma diferença de potencial. Lembra que o campo magnético ele é proveniente, nesse caso aqui,
da corrente elétrica da bobina. Então, se não existe corrente elétrica na bobina, não vai existir também força magnetomotriz, tá? Para ter força magnetomotriz, eu preciso de polos magnéticos. E nesse caso, para ser um eletroímã, eu preciso também de alimentação elétrica. Então, a gente vê aqui, ó, esse circuito magnético, ele pode ser considerado um circuito eletromagnético, tá? Porque ele tem componentes tanto elétricas quanto magnéticas, beleza? E, por último aqui, essa figura aqui à direita, ela mostra um circuito elétrico, né, de forma que seja feita a analogia com o circuito magnético. Então, esse E aqui quer dizer tensão, ele é análogo à força magnetomotriz, que é esse FMM. O R aqui, que é resistência elétrica, ela é análoga ao R de relutância. O resistor se opõe à passagem da corrente elétrica e a relutância se opõe à passagem de linhas de fluxo magnético, igual foi visto. Bom, então aqui já foi falado, olha, de um sistema que pode ser considerado eletromagnético. E isso só é possível porque o experimento fez uma afirmação. O experimento deixou evidente uma afirmação. Qual a afirmação que é essa? Delta Q gera φ. Delta Q aqui, variação de cargas elétricas gera campo magnético. Lembrando que variação de cargas elétricas nada mais é que nossa corrente elétrica, não é assim? Então, ó, variação de cargas gera campo magnético. A pergunta que foi feita é, será que o contrário é verdade? O que seria o contrário? O contrário seria isso aqui, ó. Será que se eu tiver variação de fluxo, tá? Lembrando que isso aqui é tudo em função do tempo, tá? Seria delta Q, delta T. Será que se eu tiver delta φ por delta T, eu consigo estabelecer uma corrente I? Perceberam aqui os dois caminhos das afirmações que eu fiz aqui? Delta Q, delta T gera campo magnético. Beleza, isso já foi provado, indicando que existe uma relação próxima e direta da corrente elétrica com o campo magnético. Então, essa primeira afirmação aqui é verdade, ok. Isso foi feito por experimento, foi até postulado algumas leis. A segunda, nesse momento da história, né, que a gente está conversando aqui, essa segunda ainda era uma dúvida. Será que se eu variar fluxo, eu tenho corrente elétrica? Essa resposta é dada pela lei que a gente conhece como sendo lei de Faraday. O que o experimento da lei de Faraday fez? Colocou uma espira em um galvanômetro. Por favor, isso aqui não é fonte, tá bom? Isso não é fonte. Isso aqui é um medidor, conhecido como galvanômetro. Então, essa polaridade vermelha e azul aqui não indica que está sendo aplicado aqui uma tensão, tá bom? Essa espira está solta. Solta no sentido assim, né? De não ter conexão com fonte elétrica nenhuma. E qual que é o experimento que foi feito aqui para a gente entender a lei de Faraday? Na mão que está se movimentando aqui, tem um ímã, certo? E esse ímã é um ímã fixo ou um ímã variável? Dá para perceber que é um ímã fixo, né? Porque é uma barra, né? Uma barra aqui com ímã. E o campo magnético desse ímã, ele vai sempre ter linhas fechadas e tal, e vai ser um ímã estático, por assim dizer. Como que eu vou fazer, então, para variar o campo magnético na espira, sendo que o meu ímã é estático? Basta fazer o que essa mão está fazendo, né? Ora você aproxima o polo norte, ora você tira o polo norte. Aproxima, tira, aproxima. Isso é o quê? Quando você está chegando próximo da espira, a intensidade do campo magnético que corta essa espira é alto. No instante que você afasta o ímã, o norte está se afastando, né? E o campo magnético, né? A intensidade do campo magnético que corta essa espira se reduz até chegar a um valor que é zero. Quando você aproxima e o polo norte, né, está chegando próximo do ímã, você tem a deflexão do ponteiro aqui para o lado direito. Perceba que esse medidor tem um zero central, tá vendo? O que quer dizer esse zero central? Que se a corrente estiver em um sentido, ele vai deflexionar o ponteiro para um lado. Se a corrente inverter o sentido, ele deflexiona o ponteiro para o outro lado. E quando estava acontecendo esse experimento, eles observaram uma coisa interessante. Que quando o vetor aqui, né, do campo magnético estava crescendo na espira, ou seja, o movimento de aproximar o ímã, a corrente tinha um sentido. No instante que eles afastavam o ímã da espira,
a corrente mudava de sentido. Então, se você está aproximando o ímã, corrente para um lado. Se você está tirando o ímã, corrente para o outro. Isso intrigou muito na época, porque não fazia sentido essa inversão de corrente acontecer, né? Até então, não. Mas depois ficou um pouco mais claro com a lei de Lenz, a contribuição que Lenz deu para esse experimento aqui, tá? Que eu vou falar daqui a pouco. Mas então, percebam que o que importa nesse caso aqui vai ser duas coisas. Primeiro, a intensidade do ímã. A intensidade do ímã, ou seja, se essas linhas que estão cortando aqui são muito intensas, a força aplicada na espira vai ser maior. Logo, a corrente que aparece aqui, em função desse campo magnético, também terá uma amplitude maior. Outra coisa que influencia é a variação. O quão rápido você chega o ímã próximo aqui e o quão rápido você tira. Outra coisa que vai influenciar aqui também, no valor dessa corrente elétrica, vai ser a quantidade de espiras que a gente tem aqui. Então aqui está representado apenas uma espira, mas se eu tivesse mais espiras formando uma bobina, essa influência causada aqui ela seria também amplificada, tá bom? Então, o que Faraday postulou?